Estamos gravando e vou também organizar, fiz isso melhor para a disciplina de processamento, que nós já estamos indo para a quarta aula, e eu localizei uma gravação que eu considerei como a nossa primeira aula, que foi uma aula com você, Laila, que é justamente as imagens até chegar até aqui, onde nós paramos nessa aula 1, e essa aula já está ali no meu canal do YouTube, tá? Acho que eu expliquei isso para o Júnior a semana passada. Eu vou colocar também o link do canal, onde tem todas as aulas, incluindo as aulas de processamento mecânico, apresentações, materiais que nós baixamos da internet, mas as nossas aulas de resíduo vão estar todas disponíveis também nesse link do canal do PPG-CAF no YouTube. Na verdade, eu isso ainda não consegui fazer, acho que teria que fazer. Esse canal do YouTube ele é vinculado a uma conta minha, pessoal, que eu pago, acho que é R$9 e poucos por mês, da Google, e aí estou aprendendo bastante isso. Ela dá direito a um grande espaço no Drive, no Google Drive, que contabiliza também esses espaços no canal do YouTube, mas como eu fiz isso quando eu assumi a coordenação do programa de pós-graduação, e é lá que eu uso mais esse recurso, principalmente do Google Drive, armazenamento de arquivos, etc., o meu canal está com esse nome PPG-CAF, tá bom? Mas é só um detalhe, ficam as aulas disponíveis ali, tanto da disciplina de graduação de processamento mecânico, como a disciplina aqui de resíduos, a qual pretendo continuar numa sequência lógica hoje, tá bom, Laila? O Júnior ainda não chegou. Estamos gravando a aula, ele até deu um retorno no grupo, pedi para ele ficar bastante atento ao grupo, e se for o caso dele realmente não conseguir estar presente hoje, a gente deixa novamente disponível a aula virtualmente gravada, tá bom? Bom, Laila, eu vou tentar conduzir até o final essa introdução de características da madeira de uma forma mais dinâmica, mais rápida. Essa aula seria até mais importante para o Geilson, é o nome do Júnior, porque ele não é aluno da engenharia florestal e talvez tenha uma formação acadêmica um pouco mais distante da temática das propriedades da madeira, características de uso, produto e etc. Tá? Para você, entendo isso bastante como uma revisão importante antes de tratarmos do resumo. Eu vou colocar, eu carreguei também nessa aula uma figura que normalmente essa figura a gente constrói e usa como referência visual durante várias aulas ao longo do período, tá? Eu chamo isso de uma rampa lógica do gerenciamento de resíduos. Então espero que ao final da aula, já tendo visto com algum detalhamento maior, ou tendo feito essa revisão de características, propriedades relacionadas ao uso da madeira, a gente discuta essa questão da agregação de valor, tá? Então, coincidentemente e oportunamente também, a gente tem aqui, por exemplo, uma palavrinha que é a do POM, ou POM, que é o pequeno objeto de madeira, que ele está lá em cima nessa cadeia da valorização e gerenciamento de resíduos. Já vou explicar por quê. Porque nós temos como exemplo disso, por exemplo, alguns materiais que aparecem nessa imagem,
tá? Como cabos de ferramenta, utensílios, as raquetes de frescobol de madeira, ou seja, objetos que podem vir a ser produzidos com resíduos madeireiros e que agregam muito valor ao produto final, né? Então, esse conceito importante na área de resíduos, de agregação de valor, é um conceito que eu gosto muito de trabalhar nessa disciplina e é um conceito que eu gosto muito que vocês fixem. E nós discutamos que venhamos a discutir várias coisas relacionadas a essa agregação do valor, que no meu entendimento é uma conta relacionada ao quanto a gente investe na geração de um produto, quanto custou a matéria-prima, quanto a gente gastou de energia, quanto a gente gastou de material ou insumos, né, revestimentos, tintas, vernizes, etc., em função do quanto esse produto passa a valer depois da sua transformação. Então, normalmente, na área de resíduos, aproveitando isso que está em tela para a gente, pisos, cabo de ferramentas, cabo de vassoura, cabo de utensílios, raquetes de frescobol, a gente tem uma exemplificação boa de que o material pode ser muito barato e através de alguns processamentos, transformações, a gente agrega muito valor a esse produto e consegue vender isso no mercado com um valor muito positivo, com um saldo muito positivo. Então isso é mais ou menos, começando a introduzir, o que a gente considera aqui de agregação de valor até chegar num produto de grande ou maior valor agregado, como esse que a gente coloca aqui no topo dessa escada do gerenciamento dos resíduos. Então, muito devagar, com calma, nós vamos entender a ideia desse conceito da valorização e do gerenciamento dos resíduos. Tudo bem? Bom, opa, estou aprendendo aqui as duas telas. Beleza. Dito isso, Laila, a gente vai continuar. Deixa eu ver aqui até quantos slides nós temos. Tá, mais ou menos mais 18 slides e a gente vai. Alguns são só, por exemplo, conta 2 vezes quando aparece só uma mensagem aqui na tela. Então a gente está já do meio para o final dessa introdução, tá bom? Bom, Laila aqui presente, a gente falou ou terminou na última aula falando dessa característica da madeira interessante também para usos de absorção de impactos. Ela faz isso melhor do que outros materiais, ela se presta muito a isso. Então, alguns exemplos que essa característica de absorver um impacto é interessante são os pisos, as raquetinhas de frescobol, os cabos de ferramenta, cabo de vassoura, cabo de martelo e etc. Se a gente reparar, sempre fazendo essa analogia ao nosso tema principal dos resíduos, muitos desses objetos exigem ou necessitam de pouca quantidade de matéria-prima e podem sim ser produzidos a partir de um material residual de um outro processo madeireiro. Então, tudo que a gente está vendo aqui na tela são pequenos objetos, peças, até vale para essa escadinha também. De repente a gente faz essa escada com peças residuais de costaneira ou de desdobramento primário de algumas espécies, mas principalmente aí os cabos de ferramenta, utensílios domésticos, são produtos que agregam bastante valor, mas utilizam pouca madeira, né? E são possíveis sim de aproveitar resíduos. Uma coisa que eu sempre me lembro de citar quando aparece essa figura ou figuras nesse contexto, como essas raquetinhas de tênis aqui de frescobol que a gente está vendo, é o seguinte:
né, nessa área de valorização de resíduos e transformação dos resíduos madeireiros em produto, acontece uma grande quebra de paradigmas, né, na área de tecnologia da madeira. O que eu considero assim como um paradigma da nossa área madeireira? A gente não pode colar, por exemplo, duas espécies de madeira, uma madeira de baixa densidade com uma madeira de alta densidade. O adesivo ele é projetado em cima da anatomia e na dureza, densidade da madeira. Então, quando a gente cola pinos com eucalipto, isso nem sempre dá certo. Ou então, a heterogeneidade de características da madeira faz com que nós tenhamos pouca mistura de espécies no mesmo produto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: existe uma certa regra, um certo paradigma, que eu acho que não é bem regra, é um paradigma mesmo, uma coisa costumeira na área de tecnologia, que indica que uma espécie não pode ser misturada com outra num produto. Então, essa imagem que está na tela aparece aí sim até uma valorização de um produto em função das diferentes características da madeira que foi empregada na transformação e na confecção desse produto. Então a gente tem aqui, ao meu ver, é óbvio que isso é pessoal, com uma ideia de agregação de valor, e de valor estético inclusive, espécies diferentes de madeira sendo empregadas no mesmo produto. Então a gente tem uma porção de madeira mais escura aqui na parte central, né, nesse detalhe, com uma composição de espécies mais claras, formando o que a gente chama de um mosaico de cores de madeira, né, estrategicamente utilizadas para valorizar o produto. Então guardem essa informação também, porque ela vai ser recorrente em alguns assuntos, em alguns produtos, em algumas possibilidades de utilização de resíduos madeireiros que nós vamos discutir ao longo da disciplina. E, estou me lembrando aqui, já tivemos inclusive essa temática da mistura de espécies muito trabalhada nos projetos finais de vocês das disciplinas, tá? Ah, professor, eu arrumei aqui um pouquinho de madeira de ipê, um pouquinho de madeira de eucalipto, um pouquinho de madeira de pinos e fiz um objeto interessante onde eu, da mesma forma que a gente está vendo na tela, utilizei essa heterogeneidade de características da madeira a meu favor, né, compondo aqui um mosaico de cores que ficou um resultado, a meu ver, muito interessante. Então, esse tipo de informação é o tipo de informação que eu gosto muito de ver na apresentação dos trabalhos finais. Acho que eu não fiz isso e eu não tenho certeza se eu consigo colocar no SIGA, eu acho que não, arquivos de vídeo. Mas eu gravei as apresentações da turma passada, foram super legais nessa condição excepcional de fazer em casa e etc. E eu vou disponibilizar para vocês também dessa forma, tá bom? Laila está digitando, deixa eu ver. Tá me ouvindo bem, Laila? Ah, tá legal. Colocar os vídeos no YouTube, né? Tá, mas de qualquer forma, o videozinho, Laila, no próprio WhatsApp eu consigo colocar, tá? Mas coloco também no YouTube. Eu estava mexendo nisso hoje de manhã, disponibilizando a aula para você e para a turma de processamento, para vocês, e aconteceu uma coisa muito interessante. Tiveram 2 arquivos que eu disponibilizei no meu canal no YouTube, que foram, depois de um tempo, foram arquivos do semestre passado, mas foram impossibilitados de divulgar porque tinham músicas. Olha só, eram apresentações que alguém passou um vídeo, alguma coisa assim, e daí o YouTube bloqueou por questões de direitos autorais.
estranho. Então eu pus lá, eu acho que já tem mais de 30 arquivos, e aí é isso mesmo, Laila. Eu acho que, não sei se isso é automático, a equipe do YouTube, será que eles fazem isso? Deve ser até automático, né? E aí bloquearam a minha divulgação, até com um arquivo meio assim ameaçador, sabe? Então eu excluí esses 2 arquivos. Então eu vou dar essa recomendação também. Eram aulas que a gente pensou alguma coisa da internet, um vídeo institucional de uma empresa, alguma coisa assim, e tinha realmente alguma música de fundo que não rolou de ser disponibilizada. Acho interessante, isso até correto. Aliás, só um parênteses, né? Eu lembro o ano passado, quando a gente estava discutindo a nossa vinda para esse mundo de aulas virtuais, né, de aulas online, a gente teve um professor que trabalha com isso, se não me engano é um professor de Nova Iguaçu, para discutir os direitos autorais das nossas próprias aulas, né? Então, quando a gente entra nesse mundo, né, de disponibilizar aulas online, você coloca ali, você está literalmente colocando a sua aula, a sua imagem, a sua voz, a sua percepção, e diria que o nosso conhecimento também, né, principalmente dos professores que passam, nós recebemos também, mas a ideia talvez principal do conteúdo de aulas é nós passarmos conhecimento. Então isso fica disponível numa gama monumental, né, muito grande. Então alguém pode pegar isso, copiar, colar, recortar e usar uma mídia que tem sua imagem, etc. Então tem uma questão até de direitos autorais de colocar as aulas no YouTube. Bom, mas vamos lá. Então, avançando aqui, uma coisa que também encaixa nessa ideia do pequeno objeto de madeira. Opa. Ah, tá. Que na verdade vale para essas 2 imagens. São peças artesanais, pequenos objetos, confeccionados à mão. E essa ideia da valorização do produto de madeira vindo de um resíduo ou de um subproduto também perpassa por essa questão que determinadas aulas a gente conversa, que é da habilidade manual. Então é muito legal também de perceber isso, que lá no final da disciplina a gente vai ter, a ideia é essa, que vocês apresentem uma aula, um resultado do produto final, e é nítido a questão de observar aquela questão da habilidade manual mesmo, né, que em confeccionar um determinado produto. É óbvio que isso não vai ser avaliado, mas a gente teve gratas surpresas já no final dessa disciplina, com alunos que eu nem imaginava, mas que demonstraram na confecção do seu produto final habilidades até artísticas, né, na confecção. Quando vocês visualizarem as apresentações, vocês vão entender melhor isso que eu estou falando. Bom, então esses objetos também, algumas obras de arte, alguns pequenos objetos para criança ou decorativos, alguns utensílios domésticos em madeira, são possíveis sim de serem produzidos a partir de resíduos e também vão agregar bastante valor. Então a informação que nos cabe nesse momento é que os pequenos objetos de madeira, eles caminham dentro de uma gestão de resíduos muito positivamente para esse cenário do produto de maior valor agregado. E aí eu volto aqui a tratar da nossa rampa de produtos. Então, falando um pouquinho mais dessa escadinha, né, a gente tem nessa área, Laila, de gerenciamento de resíduos florestais e madeireiros, uma série de possibilidades para
os resíduos, né? Desde o não aproveitamento, então acompanhem aí a minha bolinha vermelha, que é o meu mouse, desde o não aproveitamento até possibilidades que passam pelo aproveitamento energético, pela compostagem para fins de matéria orgânica, para substrato de mudas, hortaliças, etc. Para confecção de produtos de madeira sólida ou artefatos que têm uma concepção de um produto mais bem acabado, ou a produção de painéis, ou a produção de pequenos objetos de madeira que têm uma referência não tão técnica, mas o pequeno objeto de madeira seria aquele que a gente consegue segurar em uma das nossas mãos, tá? Então, tenho aqui um pequeno objeto de madeira, um lápis de carpinteiro, não sei se está dando para ver bem, mas é um pequeno objeto de madeira, né? Consigo segurar com a palma da minha mão. Então, tudo que tem esse conceito, uma raquetinha de tênis, um cabo de ferramenta. Li isso, não me recordo, publicado por algum autor, não me recordo qual autor, mas existe essa referência. O que é um pequeno objeto de madeira? Onde vai esse pequeno objeto? Até onde a gente consegue segurar com uma das mãos, tá? Então um sofá de madeira, um banco de jardim de madeira é um pequeno objeto? Não, né? Eu já tenho que usar as duas mãos, os braços para levantar. Pequeno objeto fica restrito aí a questão de uma das mãos conseguir carregá-lo. E aí, esse conceito do PMVA, ele é muito importante, porque alguns desses objetos que nós estamos tratando, voltando para outra imagem, eles vão caracterizar um produto de um valor agregado muito grande, um produto de maior valor agregado, tá? Então é um conceito onde essa conta de quanto custou a matéria-prima, quanto custou o seu processamento em termos de energia, mão de obra, etc. Quanto custou os seus insumos? Eu precisei envernizar, passar uma seladora, pôr um prego, passar um verniz, etc. São os insumos. O quanto essa conta do custo ela é menor do que o valor final agregado àquele produto, ou um valor de venda. Então, quanto maior essa diferença do que eu gastei e do que eu consegui vender, ou que eu consigo agregar de valor, maior é o valor de produto agregado, maior é o valor agregado. E aí, quanto maior esse valor, a gente começa a entrar dentro do conceito de PMVA. Qual é esse valor, professor? Depende, né? Depende da amplitude do meu negócio. Então, se eu sou um marceneiro artesanal, tenho uma pequena marcenaria na minha garagem, no fundo da minha casa, trabalho por encomenda. Então, se eu tiver uma agregação de valor de 100%, por exemplo, eu gastei R$50 e vendi por R$100, eu considero um bom valor agregado. Mas aqui a gente está falando de valores maiores, tá? Alguma coisa, vamos voltar para o exemplo da raquetinha, que eu gaste ali R$10 e consigo vender por 180, por exemplo. Então já começo a entrar numa gama de 200%, 300% e às vezes mais para produtos de madeira. Sempre quando eu tenho essa discussão do produto de madeira, eu até sugeri outro dia, eu acho que foi na aula de processamento, começo a confundir um pouco das aulas, eu sugeri que vocês assistam um documentário que acho que é isso mesmo, eu achei ali no YouTube, a gente foi para a internet, procurou, chama A Árvore da Música, que é uma reportagem que conta a história das pequenas peças de pau-brasil que são levadas para a Europa para serem confeccionados arcos de violino.
Então tem uma série de problemas de ilegalidade dessa extração e etc. Mas ali são pequenas peças mesmo. Imaginem um arco de violino, acho que todo mundo já viu o quanto vai de madeira ali. 0,0 metros cúbicos, alguma coisa assim, 0,01, 0,2 metros cúbicos de madeira, muito pouca madeira. E pasmem vocês, o arco de violino na Europa, de pau-brasil, pode ser vendido a milhares de euros ou milhares de dólares. Um arco de violino. Então imaginem a agregação de valor que os produtos de madeira possam vir a ter. São agregações de valores muito grandes, tá? E a gente vai falar mais disso durante nossas aulas. Bom, essa é uma questão interessante, muito ligada à área de resíduos florestais, que são as imperfeições, muitas vezes chamadas de defeitos da madeira, né? Eu, pessoalmente, particularmente, não gosto de dizer que a madeira tem defeitos, né? A madeira racha, a madeira tem nó, a madeira é higroscópica, e isso faz com que ela tenha esses problemas, esses defeitos. Não. Eu sou um fiel admirador do material madeira, gosto muito de produtos de madeira como um todo e defendo o material o quanto eu puder ou conseguir. Então eu gosto, talvez aceite melhor o termo de imperfeições da matéria-prima, que podem sim ter relação com o produto. Então a gente está vendo aí na imagem, por exemplo, um deck de madeira, talvez um revestimento de parede, não estou entendendo bem o que é isso, que sofreu um empenamento da peça, uma tora de madeira que sofreu rachaduras e uma peça de madeira que em algum momento apresentou um nó, né? Então, por que isso é muito ligado aos resíduos de madeira? Porque muitas dessas imperfeições, em determinadas linhas de produção, processos de transformação, fábricas e produtos, essa imperfeição leva ao descarte do material, né? Então, muitas vezes, toras rachadas não são processadas na serraria, peças com nós são seccionadas, partes de peças são seccionadas e descartadas, peças onduladas, arqueadas, empenadas, encurvadas de madeira serrada, eventualmente são descartadas ou são rejeitadas em processos de transformação e confecção de produtos. Então, eu diria, sem grandes medos de errar, que essas questões inerentes ao material madeira, presença de nós, relação com a umidade podendo vir a rachar, presença de empenamentos, aqui atrás da mensagem tem uma tora, uma seção que é toda irregular, presença de cerne, alburno. É um complicador para o uso da madeira? Sim, é um complicador para o uso da madeira. Então ela vai gerar resíduos também. Então Laila, que fez processamento de madeira comigo, acredito que tenha passado essa informação, que quanto mais irregular, né, o formato da tora, mais resíduos eu vou ter, subprodutos desde o processamento primário e, consequentemente, menor vai ser o aproveitamento desse material, tá? Bom, vamos lá, seguindo adiante. Quando eu vejo isso, né, eu vejo essa informação aqui relacionada a podas urbanas, empregos de árvores para fins paisagísticos e etc. Algumas espécies interessantes, né, com formatos do tronco muito curiosos, nem tenho absoluta certeza que essa imagem aqui não foi talvez mexida digitalmente, acho muito curioso
o formato desse tronco, mas enfim, isso são exemplos de árvores ou indivíduos produtores de madeira existentes em áreas urbanas, jardins, praças e etc. E remeto essa informação, essas imagens, a uma área de estudo muito atual mesmo, que é a gestão, o aproveitamento, a melhor utilização possível de resíduos de podas de árvores urbanas, tá? Então isso também é uma área muito atual. No período passado nós tivemos um seminário sobre arborização urbana, que foi super interessante, e nós acompanhamos esse material todo, está lá no canal disponível. E em dado momento eu gostaria também que a gente visitasse esse material, algumas palestras foram excelentes, para fazer uma discussão aqui em aula. No período passado a gente fez isso mais com a turma da pós-graduação, mas frente ao que estamos aqui iniciando esse período com poucos alunos na turma, e esse período eu não vou ministrar a disciplina da pós, vou dar só no período que vem, esperando uma possível volta presencial também, porque é uma disciplina muito prática. Mas a gente teve essa oportunidade de participar, se inscrever, ouvir o evento, receber certificado de um resíduo de um evento de arborização urbana, onde o tema dos resíduos foi muito bem trabalhado por grandes especialistas, pesquisadores atuais da área. Adriana Nolasco, professor Demóstenes da Exalc, o professor Sérgio Brasolin do IPT, pesquisador na verdade. Foram palestras muito bacanas, estão todas disponíveis também no YouTube, tá bom? Bom, Laila, vamos que vamos nós por aqui. Então, resíduos de árvores urbanas, muito importante. Bom, a madeira ela tem como característica, essa informação é bem legal, onde a gente faz uma comparação frente a essa informação que nos traz aqui as imagens, de que a madeira ou as estruturas de madeira podem ser facilmente montadas, desmontadas, utilizadas em usos provisórios e usos definitivos, tá? Então a madeira, ela é um material também, isso tem muita relação com os resíduos, ela é um material que é muito utilizado no suporte à construção civil, né? Então, o que eu digo que é o suporte da construção civil, e até faço essa brincadeira, porque tem uma imagem aí, ó, lá de algumas peças de madeira escorando o muro, né, aqui, ou umas peças de madeira escorando, é o que a gente chama de escora de laje, a construção da laje civil de alvenaria, a madeira fica escorando tudo isso, ou ainda aqui embaixo a madeira escorando a construção de formas e vigas de concreto armado, tá? Então essa conotação de suporte à construção civil, ela pode ter até essa dupla interpretação, porque a madeira realmente é utilizada para suporte físico de forças, de cargas na construção civil, mas também o suporte com uma interpretação de apoio, de material secundário, de revestimentos, de complementação das casas, obras e construções em alvenaria, que é mais ou menos o que está aparecendo aqui nessa imagem à esquerda, que é uma construção em alvenaria, mas que optaram por uma escadaria em espiral muito bonita, meu entendimento, toda confeccionada em madeira. Ou seja, a gente tem uma questão muito usual de construir com tijolo, pé de cimento,
e complementar a construção com a madeira. Portas, janelas, piso, esquadrias, escadas, corrimão, batente, importantíssimo, né? Estrutura de telhados, onde a madeira ainda é um material, não me arrisco a dizer o mais utilizado nesse suporte, mas é um dos mais utilizados seguramente para complementação de construção civil, para suporte, apoio à construção civil. Tudo bem? Então, vem uma informação, deixa eu ver se ela está aqui, isso mesmo, que é o conceito vinculado já a uma questão de aproveitamento de resíduos madeireiros, que são os conceitos da reutilização ou reuso. Tá? Existem 3 conceitos muito importantes que eu gosto de trabalhar, revisitar, citar em vários momentos para vocês, que são os conceitos da reciclagem do resíduo, o conceito da reutilização ou reuso e o conceito do reaproveitamento. Vou repetir rapidamente, mas a gente vai, inclusive, lá na apresentação final, tratar disso. O que a gente pode fazer com resíduo de madeira? Reciclar, reutilizar ou reaproveitar. São coisas bem diferentes, com diferenças que são ao mesmo tempo grandes, mas sutis, tá? E que determinam qual o caminho que o produto residual, subproduto, percorreu. O da reciclagem, o da reutilização ou o do reaproveitamento. Deixa eu fazer uma pergunta para a nossa ilustríssima aluna. 100% não, hoje a gente só teve metade da turma presente. O Júnior, não sei se teve, estava animado para a aula, marcou, confirmou comigo, mas não veio. Deixa eu ver se é ele que está dando sinal aqui no meu WhatsApp. Não é, não respondeu. Laila, vou te fazer uma pergunta. Espero que você tenha ouvido aí a primeira menção a essas 3 coisas, e eu vou fazer até para te ajudar uma coisinha que eu posso fazer aqui com as minhas ferramentas que eu tenho para hoje, que eu não tenho um quadro, mas eu consigo escrever aqui 3 palavrinhas, que é reciclar, que é diferente de reutilizar e que é diferente de reaproveitar. Conseguiu ver aí, Laila? Deixa eu ver se a Laila não me abandonou. Não, tá aí. Laila, deixa eu te perguntar, porque daí a gente vai firmando o conceito. Presta atenção. Quando eu uso de alguma forma, deixa eu usar a melhor palavra, quando eu transformo, acho que a melhor palavra é transformo. Quando eu transformo de alguma forma um resíduo de madeira em outra coisa, você acha que o que eu mais posso fazer, considerando todos os resíduos de madeira, serragens, costaneiras, peças empenadas e por aí vai, você acha que eu tenho condição de fazer melhor, com mais facilidade, uma reciclagem, uma reutilização ou um reaproveitamento? O que você acha? Pode chutar aí, das 3 opções, o que você acha mais fácil de se fazer com madeira? Com resíduo, eu acho que o reaproveitamento. O reaproveitamento? Por que você... na verdade, um pouco confusa com o significado, vamos dizer assim, de reutilizar e reaproveitar.
A reciclagem eu sei que precisa passar por um outro processo, mas o reutilizar e o reaproveitar são conceitos que às vezes eu fico um pouco na dúvida. Assim. Eu vejo reutilizar como, por exemplo, uma porta virar um tampo de mesa, vamos dizer assim. Uhum. Eu fico na dúvida se isso seria reutilizar ou reaproveitar. Tá. Bom, a sua resposta então foi Reaproveitar. perfeita. A resposta está correta. Perfeito, Laila. E é isso mesmo, tá? Eu vou voltar aqui a imagem até para a gente ir firmando um conceito juntos, tá? Não sou dono da verdade, mas aqui é um bom exemplo de reutilização, tá? E aí só tem um errinho na sua fala que foi quando eu pego uma porta de madeira e faço um móvel. Na verdade, isso também é reaproveitar. Porque a reutilização seria aquele exemplo de você usar várias vezes o produto para a mesma coisa. O melhor exemplo disso é a garrafa de vidro, né? O litrão, né? O litrão não é aquele que antigamente a gente fazia muito mais isso com garrafa de cerveja, o casco, né? Que a gente chamava casco de cerveja. Você devolvia o casco e ele era limpo pela empresa e era reutilizável, né, a garrafa. Hoje parece que o litrão ainda faz isso, mas por incrível que pareça, hoje vende muita garrafa de cerveja. Refrigerante é quase tudo plástico, né, e também não é reutilizável. Mas o conceito da reutilização é aquele conceito do lavou tá novo, né? Ou seja, você higieniza o material, talvez troque o rótulo, etc., mas você vai usar uma garrafa por várias vezes. Então esse, para mim, é o melhor exemplo de reutilização. Para madeira, isso é muito raro, mas aqui embaixo aparece alguma coisa. Essa questão das formas de concreto e das escoras de laje. Uma vez eu vi uma coisa... Opa, fechei o microfone sem querer. Uma vez eu vi uma coisa muito interessante ali, no meu caminho entre Seropédica e a BEV, ali na frente, na BR-465, que era um local ali que ele estava anunciando assim, aluga-se escoras de laje. Escora de laje, não sei se você já viu isso, Laila, essa figura aqui, olha, está mostrando escoras de laje, ou algum andaime, alguma coisa assim. São realmente peças para escorar a laje, né? Já viu? E aí isso pode ser utilizado várias vezes. Usa numa obra, usa na outra, usa na outra. Talvez, assim como a garrafa de vidro, você tenha uma perda, né? Algumas garrafas quebram, né? No transporte, etc. Algumas escoras também podem quebrar. Mas é um caminho que o resíduo de madeira poucas vezes percorre, tá? O caminho da reutilização. Tudo bem? Se tiver dúvida, pode perguntar. O caminho da reciclagem você acertou, certinho. Reciclar um material, tecnicamente, a definição da reciclagem envolve um processo de transformação industrial, né? Então, como que a gente recicla a garrafa PET? A garrafa é transformada em pequenas partículas de plástico, aquilo é derretido de novo e faz outra garrafa, né? Então ele é um conceito, por isso que eu falei, ao mesmo tempo a diferença é grande, porque envolve uma transformação, né? Assim como a latinha de alumínio, né? Você tem que derreter o alumínio, fazer latinha de novo. Existe um processo industrial e esse é o conceito da reciclagem, conceito técnico, científico da reciclagem. Então você usa para a mesma coisa, mas não é reutilizável.
ele é um produto reciclável, uma matéria-prima reciclável. Isso também para madeira é raro, tá? Pode ter exemplos disso? Pode. A gente está trabalhando um projeto de doutorado, olha que legal, de um aluno que vai ser meu orientado. Ele pediu para trocar de orientador no período passado, porque ele mudou o projeto, que a gente está discutindo a reciclagem de chapas de MDF. Olha que legal, pegar o MDF, picar novamente e transformar em chapas novas, ou seja, seria uma reciclagem da chapa. É bem parecido com o que se faz com a garrafa PET ou com a latinha de alumínio. Então esse é o conceito diferenciado da reciclagem em relação ao reuso ou reutilização. Vamos usar só a reutilização para não confundir, tá? E o terceiro, que você falou muito corretamente, que é o mais sensato, o mais talvez fácil de se fazer, o mais interessante para a madeira, que é o reaproveitamento. Então aí vem pegar uma porta antiga e transformar num móvel, né? Você reaproveita para outra coisa. Então no reaproveitamento a gente muda o produto, né? Então é assim, vamos lá, de um móvel eu faço lenha para queimar. O móvel tá tão velho tal que eu vou picar ele e vou vender como lenha. Beleza, é uma reutilização, não é a melhor delas, tal, talvez não, mas é uma reutilização. Que mais? Um piso de madeira, eu vou pegar e vou transformá-lo vou tirar tábuas corridas de IP lindas, que eram piso, e vou fazer cabo de ferramenta. Vou transformar, tornear, então eu mudo o produto. E aí tem mais exemplos, serragens, né? Eu pego a costaneira de uma tora, aquela parte lateral, pico e uso para fazer cama dos frangos, né? De granja, aquele material que eu disponho para os frangos pisotearem ali, não sei bem qual que é o termo. Então eu mudo o produto. Então esse é o conceito do reaproveitamento. Tudo bem? Então eu expliquei bem detalhadamente para a gente seguir agora adiante, pensando nessa informação, que são raros os processos de reutilização e raros os processos de reciclagem em madeira. Tá bom, Laila? Bom, a madeira é um material interessante que ela dá sinais de problemas, né? Então tem um exemplozinho aí, talvez não seja o melhor do mundo, mas de uma construção em madeira que, já puseram umas escoras ali, porque ela vai cair, né? Vai acontecer algum problema, sério. A madeira também é um material que permite, então, como essa informação que está na tela, ela permite reformas, né? Então é aquela história, como é que é a reforma? A revitalização do produto. Então um piso de madeira, diferente de um piso, por melhor que seja o porcelanato, eu não consigo ir lá lixar o porcelanato e deixar ele brilhando de novo depois de muitos anos de uso, né? Eu tenho que trocar. A madeira não. E vem um exemplo em mente aqui que é muito legal, que foram as 3 salas de aula que a gente tem no IF, as principais ali, DS, DPF e DCA, aquelas salas principais de aula. Aquele piso lá, ele tem mais 50, 60 anos, tá? Alguns anos atrás, quando a gente tinha ainda algum tipo de suporte, manutenção, acho que isso tem uns 10 anos já, foi uma empresa lá, lixou aqueles tacos todos, substituiu algumas peças, mas menos de 10% foi substituída. A grande maioria eram peças de jatobá com mais de 40 anos. Tirou-se uma camadinha superficial do verniz antigo, muito pouquinho da madeira, um lixamento, e foi passado um selão, um sinteco, né, que é o nome comercial de um revestimento bem utilizado para piso,
E o piso ficou maravilhoso, maravilhoso. Eu lembro dessa reforma, eu acho que eu era chefe de departamento na época, e como ficaram bonitas as salas, né? Pena que já faz muito tempo, já precisava até fazer de novo. Então a madeira é um material muito interessante, muito diferente de outros, onde a gente não tem essa possibilidade, né? Então quando você põe um piso cerâmico, os mais baratos, mais simples, que são de, como chama, argila, não são porcelanatos, né? Então eles têm uma durabilidade de alguns anos, 8 anos, 9 anos, depois tem que ser trocados. E os porcelanatos, por mais que durem 10, 15 anos, eu tenho um exemplo aqui em casa, eu troquei, pus um porcelanato na nossa varanda aqui, mas ele já tem alguns sinais, caiu coisa, eu tenho mania de consertar a bicicleta na varanda, em cima do porcelanato, lá minha mulher me dá bronca, tudo, e às vezes cai o martelo, pô, aí faz um trincozinho ali no porcelanato. E aí não dá para ir lá e lixar e dizer que vai ficar bom, não vai, faz uns buraquinhos, tem que trocar. Aí também, né, Laila? Então, por melhor que seja, mais caro que seja os pisos cerâmicos, cerâmica, lembrei do nome. Então tem pisos cerâmicos que são classificados como porcelanatos, alta dureza, alta durabilidade, mas caiu um alicate meu ali, isso já aconteceu várias vezes, faz uma lasquinha ali. Ou então é o que você falou, Laila, às vezes determinados produtos químicos mancham, né, esses pisos cerâmicos. A madeira, ela é mais reformável, mais revitalizada. Então tem exemplos maravilhosos, aí a gente pode pegar na internet, de obras, construções, móveis, movelaria muito antiga, eu estou falando assim, antes do Brasil ser descoberto, tá? Eu tive a oportunidade de visitar algumas igrejas, principalmente, algumas construções na Europa, que são do século I, século II, tá? É muito antes do Brasil ser descoberto. E igrejas principalmente, aqueles órgãos, né? Então tem umas igrejas na Espanha que tem uns órgãos em madeira fantásticos, né? E eles vai sendo trabalhado, né? Reformado e etc. Bom, o papo tá bom, mas vamos lá. Tá caminhando aqui nosso fim da introdução, que eu quero falar um pouquinho da rampa no final ainda. Devido à sua composição química, a madeira pode sofrer então uma transformação química também, fazendo material solúvel. Alguns exemplos aqui que é muito engraçado, eu brinco com vocês, que alguma coisa aqui vocês já na geração de vocês, acho que a Laila é o exemplo, Laila talvez nunca tenha usado ou visto na vida, né? Vou começar aqui embaixo. Você já viu isso aqui, Laila? Cartão de telefone? Ou lembra? Seguramente quando você era criança. Lembra? Eram uns cartõezinhos que punha dentro do orelhão, e ele já foi um avanço em relação... Eu sou da época... Aí vou entregar a minha idade, que eu sou da época da ficha telefônica. Quando eu fazia faculdade, que nem você faz, eu comprava ficha telefônica DDD. Tinha uma ficha que era mais prateadinha, assim, tinha uma ficha que era mais escura e tinha uma ficha que era mais prateada, que era a ficha DDD. Ficha DDD você podia ligar para fora da cidade. E a ficha comum só fazer ligação local. E aí foi um avanço quando os orelhões, na época, eles passaram a usar esses cartões de telefone que tinham crédito, né? Você comprava o cartão. E isso daí é um exemplo até interessante, que esses cartões eles eram impressos, né? Que nem selo de correio, né? Que também é uma coisa que está quase deixando de ser utilizado, mas eles eram impressos com algumas coleções, umas imagens. Aí o pessoal começou a colecionar esses cartões de telefone. Deve ter alguns
malucos aí que colecionam isso até hoje, e tem séries mais raras, etc. Bom, mas isso aí são produtos de celulose, tá? Celulose solúvel. E esse daqui, Laila, o que é isso? Perguntar para você, vamos ver se você sabe. Essa do meio, embaixo aí. Ah, esse não é tão difícil, isso. Filme de máquina fotográfica. Olha que legal, esses produtos são à base de madeira. Olha que legal. Nossa, tem máquina dessa aí até hoje. Legal, legal. Eu tenho... Ah, não, mas essa já é digital também. Nós temos lá no DPF uma super máquina para filmes aí. Você sabe que essa empresa aí que aparece, essa Kodak, parece que faliu ou fechou as fábricas. Tem uma história interessante, que era uma empresa que, bom, só fugindo do nosso tema um pouco, era uma empresa que era das mais famosas, eu lembro disso, tinha máquinas para tirar fotografia e tinha os filmes, né? Tinha uma fábrica enorme em São José dos Campos, se não me engano. E a Kodak, ela produziu as primeiras câmeras digitais, né? Que depois vieram outras empresas, Sony, Nikon e etc., e desenvolveram máquinas digitais, e a própria empresa que lançou a primeira máquina digital, que foi a Kodak, parece que faliu por causa da sua invenção. Olha só que coisa, né? E hoje até máquina fotográfica é uma coisa que é só quem gosta mesmo muito de fotografia usa, porque hoje os celulares ocuparam esse espaço também. Bom, mas o filme da máquina era de celulose também, tá? Tudo isso para a gente chegar numa informação ligada ao resíduo, que a madeira gera resíduos químicos também, tá? Qual é um exemplo, Laila? Travou? Dá um alô aí. Eu acho que é aí, Laila, que o sinal tá razoável. Voltou? Tá. Então, vamos ver se você tem um exemplo de um resíduo químico, de uma transformação química da madeira. Você que é uma ótima aluna, existe um resíduo muito significativo químico da transformação química da madeira, que é você lembra? Tem os líquidos, mas que líquido que você está falando? É mais ou menos por aí mesmo. Mais ou menos. Não sei se é isso que você está querendo falar, mas é o licor negro, o licor preto da indústria de celulose, né? Isso, é o licor preto. Existe uma terminologia, vou pedir desculpa para deixar registrado, mas que essa conotação do licor negro, licor preto, não pode ser usada em função, parece que é um dos termos que são considerados inapropriados ou racistas, etc. Mas é o licor do cozimento da celulose, vamos dizer assim, tá bom? Que é tradicionalmente chamado de licor preto pela sua coloração, né? Mas é um resíduo importante, grande, do processo de celulose e papel, tá? Então vamos chamá-lo de licor de cozimento. Isso, então envolve esses processos aí que aparecem, celulose solúvel, papel, filmes fotográficos, o cartão de telefone, me parece que é um caso desse. Existe uma extração química, na verdade, da transformação da madeira, a transformação química, que retira principalmente compostos de lignina e que são resíduos importantes, tá? E que a gente vai tratar ao longo das aulas também. Resíduos de transformações químicas. O líquido pirolenhoso, ele estou me esforçando aqui para lembrar, ele é um subproduto do aproveitamento dos gases da carbonização, não é isso? Né? Quando a gente faz carvão,
que gera aquela fumaça toda, aquilo lá pode ser condensado e se fazer esse líquido pirulenhoso, que inclusive é matéria-prima de alguns produtos químicos. Eu acho que é isso daí, tá? Não estou muito seguro aqui, né? Mas acho que é isso. Líquido pirulenhoso, ou ácido, né? Pirulenhoso é um subproduto do aproveitamento. Depois a gente pode investigar isso melhor, vai lá. Do aproveitamento dos gases da carbonização da madeira, tá? Minha esposa trouxe um café aqui escondido para fazer tintas, etc. Muito bem. Vamos lá, tá acabando, Laila. Bom, essa é uma pergunta que eu acho muito interessante, tá? Laila, o que você está vendo aí são produtos são exemplos de chapas ou painéis, né? Então, mediante a trituração, né, a desagregação de partículas ou fibras, a madeira pode ser transformada em vários tipos de chapas ou painéis, né? USB, MDF, que mais? MDP, falei lá naquela aula de processamento, lá no começo, sobre painéis. Muito utilizados hoje para móveis, né, de lojas populares, aí, como esse móvel aqui. Às vezes eu uso o mouse na tela de baixo, você não vê. Esse móvel aqui, né, um armário de quarto, que pode ser todo feito aí em MDF, em aglomerado e etc. Mas a pergunta que eu faço para você, Laila, e aí eu tô sem opção, tem que ser para você mesmo. Você acha que dá para a gente fazer chapas ou painéis com resíduos madeireiros? O que você acha? Dá para fazer uma boa chapa? Muito bem, Laila. Eu costumo brincar com os alunos assim. A minha resposta hoje, né, com alguma experiência na área, se alguém me fizesse essa pergunta, professor, dá para fazer chapa ou painel com resíduos de madeira? Eu falaria assim, responderia que dá para fazer, mas a gente não faz, tá? Ou se faz é quase zero, no Brasil principalmente. Por quê? Aí tem toda uma explicação. Fazer esse tipo de chapa no Brasil, a gente tem matéria-prima em abundância, cresce rápido, reflorestamento, mão de obra no Brasil é relativamente barata, depende do modo que a gente enxerga, os impostos são muito grandes, mas a mão de obra na Europa, por exemplo, é muito mais cara do que a nossa. Então, hoje as fábricas não se empolgam em utilizar resíduos porque tem madeira ainda em abundância e é muito mais fácil usar madeira em primeira rotação, em virgem, assim vamos dizer, né? Nunca usou aquela madeira, do que reciclar um subproduto para exatamente o que você respondeu. Existe uma dificuldade grande para a padronização das partículas. Essas indústrias de chapas e painéis, elas são muito exigentes em relação ao tamanho das partículas, o que a gente chama de granulometria da chapa, tá? Então, é uma área interessante que a gente está fazendo aquele projeto de doutorado que eu falei para você, tentando trabalhar alguma coisa de hipóteses de reciclagem de chapas de MDF, tá? Eu orientei uma monografia logo que eu entrei na Rural, que foi bem legal. A gente foi no bairro de Campo Grande, tinha uma construção que eu passava muitas vezes na frente, era um posto de gasolina, eu lembro até hoje. E nesse posto de gasolina, na obra, foi utilizada essa chapa de USB aqui. Isso é um uso muito comum no Brasil para cercar a obra, né?
E eu passava lá e falava, ó, aí um bom exemplo do que eu falo em aula, eles vão usar isso daí talvez por alguns meses, 3 meses, 4 meses, e tava lá tomando chuva, tinha algum sinal de dano mecânico também, e aquilo lá possivelmente ia ser jogado fora. Será que não dá para coletar esse material, picar novamente, fazer novas chapas? E a gente fez tudo isso, a gente foi lá no posto de gasolina, conseguimos algumas chapas, deterioradas já por ação de chuva, clima, vento, ação mecânica. Picamos esse material, o Edivar me ajudou a fazer isso na época do laboratório de painéis e produzimos novas chapas que a gente chamou de aglomerado reciclado. Foram legais os resultados, foi um trabalho de monografia de final de curso. Enfim, vamos lá. Além dessa questão toda que a gente vem conversando, existe esse complicador no uso da madeira, né? Qual é esse complicador? É o complicador que a madeira é sim, de diversas formas, ou menos ou mais, suscetível ao ataque de organismos de deterioração biológica ou não, né? Então a madeira ela deteriora por ação de weathering, né, que são ações ambientais, intempéries, chuva, vento, etc., até raio, né? A madeira ela pega fogo, a gente já falou disso na semana passada, e a madeira ela pode ser consumida por agentes de biodegradação. Insetos, né, cupins, brocas, vespa da madeira, algumas larvas, organismos chamados de xilófagos, ou que se alimentam de madeira, fungos, apodrecedores, manchadores e etc. Então é bem comum, como algumas imagens estão aparecendo, que em função dessa característica da madeira, da sua biodegradabilidade, essa característica é uma variável, uma fonte, um fator gerador de resíduo, tá? Então, acredito que você, Laila, todos nós, Júnior, que deve assistir aula mais para frente, já tenhamos observado uma ocorrência dessa. Uma porta, um pedaço do piso, um móvel que foi consumido por cupins e teve que ser trocado, né? Ou seja, virou um resíduo. Então, vale a informação nesse início de disciplina. Tá difícil de terminar esse início, né? A gente já está na 4ª semana, mas vamos lá, hoje a gente termina essa introdução. A característica de ser biodegradável ou biodeteriorável é uma fonte de geração de resíduos também, tá bom? Penúltima informação pelas minhas contas aqui, isso mesmo, e a última, essa que aparece no meio da tela, é que, como eu disse, eu defendo o material. Essa imagem ali, ela é clássica, eu deveria ter citado a fonte, mas ela aparece em vários materiais aí de madeira. É uma ocorrência, não tenho certeza onde ocorreu, de incêndio de uma grande estrutura. Deixa eu tirar essa parte do meio. Onde uma peça de madeira toda carbonizada, toda queimada, ela suportou vigas metálicas que derreteram, e a peça de madeira, mesmo após o incêndio, segurou, olha que legal, né? Segurou, tô até arrepiado, segurou as vigas imensas de metal que cederam e a construção caiu. E a construção caiu por causa das estruturas metálicas, porque as estruturas de madeira, mesmo carbonizadas, resistiram. Olha que legal, né? Surpreendente isso, né? Dá para a gente generalizar que isso sempre vai acontecer? Não, acho que não dá. Não dá para generalizar. Essa foto é um clássico, viu, Laila?
A gente pode procurar aí a fonte dela, acho que está faltando mesmo. Mas a gente pode, eu ia falar, pode generalizar? Não, obviamente que não, né? Então madeira que é mais inflamável, pinos, pega fogo mais fácil, depende da espécie, depende da dureza, depende se a madeira é tratada ou não, etc, etc, etc. Mas da própria composição, né, ali do formato, ou como a gente diz, do vigor não, do volume, né, da madeira, do diâmetro das peças, etc. É óbvio que isso vai interferir, mas essa foto foi muito legal, ela virou uma foto que todos os amantes da madeira, aí, ou boa parte, utilizam, né, de uma história que chegou até mim assim, eu estou repassando a informação, de um evento acidental, de um incêndio, onde a madeira resistiu e as vigas metálicas fletiram, né, ou derreteram, ou causaram mais danos à obra. Bom, para fechar, Laila, os últimos minutos então dessa introdução, eu começo, era nesse momento que eu gosto tanto dessa imagem aqui, de falar disso, que eu fico mostrando fora de hora. Mas na verdade eu gosto de terminar essa introdução mostrando e já enfatizando essa imagem, né, que a gente vai trabalhar daqui para frente no gerenciamento dos resíduos florestais e madeireiros, tá? Então, mais uma vez, só para reforçar, inclusive no trabalho prático, Júnior também ficou super empolgado, já está querendo ir buscar peças de madeira lá na Rural, uma pena que ele não veio hoje, até combinei de tratar um assunto lá que ele queria umas peças de madeira, eu falei, não, a gente fala disso na aula, mas enfim, deve ter alguma justificativa para ele não ter vindo. No trabalho final, eu queria que vocês usassem essa imagem para falar do produto que vocês, ou do protótipo, ou do material que vocês conseguiram produzir. Aonde ele se encaixa nessa imagem, se ele é um artefato, se ele é uma chapa, se ele é um produto de um pequeno objeto de madeira, se ele é um produto de maior valor agregado. E não necessariamente precisa ser uma dessas palavras, não, mas eu gosto que vocês utilizem essa escadinha como um entendimento assim do não aproveitamento, que é embaixo dessa linha vermelha, até o maior aproveitamento possível, que eu dei exemplo lá do arco de violino de pau-brasil, que é vendido por milhares de euros. Ah, professor, consegui uma peça de pau-brasil de graça, produzi aqui no laboratório, ou na minha casa nesse momento, fiz um arco de violino e vendi por 5.000 euros. Pô, você vai passar com 11, né? É mais ou menos o que eu falei para o Rogério na aula que vem, lá, eu sei que você tem aula daqui a pouco, mas eu falei do Rogério já, né? Mostrei que o Rogério, um aluno nosso, não sei se você conhece ele, ele fez 2 cavaquinhos durante a disciplina. Falei, Rogério, o que eu faço aqui? Vou te passar com 11? A galera não queria nem mais apresentar os trabalhos. Ele é muito gente boa, assim como você também, Laila. Muito gente boa, os dois. Eu morro de saudade, viu? Morro de saudade dos alunos. Bom, não, você vai fazer sim uma coisa legal, fica tranquilo. A gente vai trabalhar, vai ter aquele momento de trazer as ferramentas aqui, mostrar, discutir. Você vai ter uma disciplina aí com calma, devagarzinho, dentro das nossas possibilidades, tá? Tá tão difícil tudo. Mas só para fechar a aula mesmo, depois a gente bate um papo aí 5 minutos, essa escadinha eu gostaria que vocês trouxessem lá. Ah, professor, eu fiz um composto para horta com uma serragem que eu achei aqui no meu vizinho, que tem uma marcenaria. Beleza, fez uma compostagem, já está caminhando muito bem no sentido de um bom aproveitamento. Professor, fiz o cavaquinho para concorrer com o Rogério, acho que é um produto de exportação. Ah, beleza, tá lá em cima.
Fiz um artefato, como a Mariana fez na disciplina do período anterior. Ela fez uma girafa de madeira. Vou tirar até a... Eu acho que eu mostrei, né, na disciplina de processamento, não lembro. Laila, mostrei, né? Você fez, né? Ficou super legal, a apresentação dela foi ótima. Acho que eu passei a Mariana com 10 na disciplina, veio em todas as aulas, aluna excelente, acho que se formou. Bom, então a gente vai falar mais disso, mas eu queria que uma das coisas, mais uma vez, né, principalmente nesse momento da pandemia, eu não vou avaliar a qualidade do produto, eu vou avaliar a apresentação, a abordagem dos temas que eu vou colocar, e um deles, começando a falar disso, uma das abordagens é em relação à agregação de valor, tá bom? E a gente vou deixar sempre essa imagem carregada aqui na plataforma, porque em todas as aulas a gente vai fazer uma outra menção a essa concepção, tá bom? Bom, Laila, que eu estava falando mesmo? A gente vai, né, caminhando com a disciplina, conforme a gente avançar nas semanas. Espero que você esteja conseguindo acompanhar as outras disciplinas também. Fica um pouco assim desconfortável, né? Eu nunca dei essa disciplina para um aluno só, nem dois. Sempre teve uma turminha aí de 7, 8, já dei acho que até para 15, que era o máximo da disciplina. E o que eu ia falar é que vários momentos, hoje inclusive, eu sinto muita saudade do laboratório, da dinâmica que a gente conseguiu depois de alguns anos lá de batalha mesmo por equipamentos, recursos, máquinas, até a vinda do funcionário que está hoje comigo lá, que é um bom marceneiro, né? Então eu sinto muita falta disso, né? Já estamos mais de um ano, né? Completando um ano de pandemia, enfim, números absurdos. Espero que você esteja bem cuidado aí também, mas tudo assusta muito a gente, né? Eu sonho literalmente, eu já sonhei que estava voltando para a aula. Olha que neura, né? A gente tem uma relação sentimental com a rural, né? E eu tenho uma particularidade assim, Laila, eu me preparei muito para ser professor, sabe? Muitos anos mesmo, desde a pós-graduação, porque eu trabalhei em empresa há 4 anos e eu tomei a decisão de vir para a universidade. Falei, não quero isso, eu quero fazer mestrado, doutorado, quero dar aula, eu gosto, eu sempre gostei de dar aula. E aí isso me atinge demais, assim, essa questão da aula virtual, eu canso, é chato, às vezes acho que não é bom, a gente faz o que pode. Mas é isso, tá bom, Laila? Obrigado pela presença. Então eu estava falando, fica ruim um pouco, né? Uma pessoa só, eu faço mais perguntas para várias pessoas, etc. Mas que alguma coisinha eu consiga contribuir aí para você. Para o Júnior, vamos ver se ele consegue aparecer mais assiduamente, tá bom? Você tá bem aí, Laila? Abre um pouquinho o áudio, só para a gente fechar, vai. Oi, professor, tô bem, sim. Você tá bem com a sua família, tudo bem? Onde que você tá mesmo, Laila? Na sua casa? Eu sou de Belford Roxo. Belford Roxo. A Baixada. Tá legal. Nós conseguimos vacinar minha sogra essa semana. E a semana que vem minha mãe também, que tem 79. Vamos ver se a gente vai sendo vacinado, né, Laila? E consegue. Hoje alguém me falou que alguma universidade aí, parceira nossa, eu vou até ver essa informação, tá voltando com aulas presenciais. Você ouviu falar alguma coisa disso na Rural, no Rio, não? Não ouvi falar nada, não. Nem vi nada sobre. Então, só se for algumas particulares, eu soube que voltou com aulas presenciais, mas é como se fosse optativa, né? Entendi. Vai quem
Quem não quiser, eles disponibilizam online. Mas de universidade pública, eu não soube de nenhuma que tenha voltado, não. Eu também ainda não. Eu tive uma reunião com a pró-reitora, acho que foi ela que me falou hoje de manhã, alguns assuntos da pós-graduação. Acho que ela falou, tá, a universidade está voltando presencialmente. E é o que você falou, minha filha estuda lá em Vassouras, né, particular, ela voltou ontem, ontem não, anteontem, segunda-feira, aulas presenciais e assim, não é optativo não, voltou presencial. Tá certo, ela faz medicina e é todo um contexto lá de isolamento, fizeram teste de Covid na turma inteira antes das aulas, então com 1000 protocolos ali, mas voltou presencial. A particular quer receber, né, também, e até entendo, né, tem que gerar receita para pagar funcionário e tudo, então a situação é complicada, mas a gente está bem preocupado, né, com essa volta. Porque é uma logística muito complicada. Para a gente, por exemplo, é questão de bandejão, o bandejão sempre ficou lotado. Nossa. Então, tem funcionários, tem professores, funcionários em diversos setores que já têm uma idade avançada também. E a gente também que não é só o pessoal da idade de risco ou que tem alguma doença, tem gente que não tem nada e falece da Covid, né? Então, é uma situação um pouco complicada. E, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, o comércio, né? Como se a faculdade fosse um tipo de comércio também, precisa retomar as atividades, porque já tem um ano. Então, vai ficar essa situação? É uma logística muito complicada. Muito mesmo. Tá bom, Laila, vou terminar a minha gravação aqui, tá bom? Tá bom, professor. Até a semana que vem. Boa aula. O que você tem aula aqui mesmo? É de monografia. Ah, legal. Quem que tá? É a Natane, né, que tá dando? Isso. Ah, tá funcionando bem a aula dela? Tá, funciona legal. Ela coloca conteúdo assíncrono e o síncrono a gente mais tira dúvidas. Ela acrescenta uma coisa ou outra. Tá funcionando legal também. Ah, legal. Eu gosto muito dela. Uma pessoa bem bacana. Conversei pouco com ela, mas pareceu bem esforçada, assim.